Olá, boa tarde a todos e a todas que estão assistindo. Para mim é uma honra estar novamente aqui na Latinoair. É um evento assim que eu amo. E hoje eu vou falar para vocês aí um pouco sobre internet das coisas, só que das coisas voltadas para segurança de brinquedos. É. Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Lusiânia. Tenho um laboratório de robótica livre educacional voltado para meninas, tá? E, sim, sou formada em engenharia elétrica da computação e tenho... acho que... Cadê a palestra? Eu sou formada meu mestrado é na área de engenharia elétrica da computação e a minha graduação é na área de telecomunicações. E venho trabalhando com robótica há algum tempo, né, desde 2012, quando eu entrei lá no Instituto Federal. Tá? Então, aqui hoje vou falar sobre privacidade e segurança, né, na Internet of Toys. Dar uma visão geral assim, de evolução tecnológica, o que é essa Internet of Toys, o que a gente tem de vulnerabilidade, né, o que a gente pode fazer aí para melhorar a nossa segurança, né, com relação aos brinquedos. A gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa assim que, não, mas será que está nesse nível assim, de evolução? A gente para pensar, a tecnologia, os sistemas inteligentes, eles estão em lugares que a gente nunca nem imaginou. Então, assim, você tem geladeiras conectadas, torneiras conectadas, carros, bicicletas, uma série de dispositivos. E aí, com isso, o pessoal viu também um nicho para onda de brinquedos. Por que não conectar brinquedos? Assim, uma ideia super genial, né? Assim, Mas além, sim, dos brinquedos, mas qualquer dispositivo de internet das coisas, eles levam em consideração que você está conectado, você está compartilhando informação, mas que tipo de informação? Muitas vezes você precisa compartilhar algum tipo de informação pessoal. Essa informação pessoal, ela leva em consideração características físicas, características de identidade do indivíduo, características interpessoais, e muitas vezes a gente acaba gerando informações, você dá essas informações de forma gratuita, porque você precisa passar algum tipo de informação como essas para que você consiga utilizar um determinado brinquedo, um determinado dispositivo de internet das coisas. Tá? Mas quando a gente fala assim, não, mas isso é grátis, né? Assim, estou utilizando esse dispositivo que é gratuito. Nem sempre, né? Quando tem um serviço grátis na internet, né, você está pagando com alguma coisa, no caso, você está pagando com a sua informação. Mas será que existe algum ambiente seguro, algum sistema seguro dentro da Internet of Toys? Sim, a gente tem que primeiro lembrar que a segurança ela é sempre uma sensação, ela é um sentimento, assim como o amor, o ódio e até mesmo o ranço por algumas pessoas, né, algumas coisas. Quando a gente fala em internet das coisas, é você pegar, colocar conectividade em torno de pessoas, de uma variedade de coisas ou objetos, e aí esses objetos eles estão endereçados, tem endereçamento exclusivo, que são capazes de interagir um com os outros e atuar, né, tomar decisões, com base em algumas respostas dessas interações. Mas aí, assim, segundo esse estudo de 2015, a grande preocupação das pessoas quando utilizam dispositivos de internet das coisas seria o quê? Quem estão vendo os meus dados? Se alguém está vendendo ou não meus dados? Qual que é o engajamento daquela empresa com privacidade? E qual que é a influência, né, e a confiança do consumidor? E o principal, o consumidor, ele quer realmente ter algo em troca para fazer, assim, não, beleza, eu estou aqui compartilhando todas as minhas informações, mas o que você vai me dar em troca? Então, sim, isso é uma das preocupações aí dentro da internet das coisas. E aí acaba sendo também dentro dos dispositivos conectados, né? Então, quando estamos na internet, tudo que está conectado, tudo tá vulnerável. Então, tem até esse tweet aí da pessoa que estava utilizando os serviços da Amazon, né? E ele tinha uma fechadura IoT, e assim, ele foi impedido de entrar em casa. Então, bem-vindo ao século XXI.
Internet of Toys é uma variedade de brinquedos. Esses brinquedos são capazes de interagir com a criança de uma forma inteligente e interativa, né, utilizando sensores, câmeras, inteligência artificial e o principal, conectividade, tanto Bluetooth quanto Wi-Fi, e a conectividade com a internet, né, para compartilhar essas informações. E aí, quando a gente fala em termos de internet das coisas, tem duas vertentes dos objetos de internet das coisas. Você tem os brinquedos, que são os brinquedos conectados, e os brinquedos inteligentes, que são os smart toys. Esses brinquedos inteligentes, eles nem sempre estão conectados e estão compartilhando a informação com a internet. Você pode utilizar ele também em maneira offline. Ele, é claro, ele está coletando informações, mas ele não está passando essas informações para fora, né? Ele não está transmitindo essas informações. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de brinquedos. Por exemplo, esses ursinhos, né? Assim, eu adoro pelúcias, mas todas as minhas pelúcias, tecnicamente, elas estão mortas, elas não têm nenhum tipo de sensor ali, né? Mas, pensa, quando a maioria dessas empresas, quando vai criar algum tipo de dispositivo, no caso, assim, algum brinquedo inteligente, algum brinquedo conectado, às vezes eles já têm o brinquedo lá, aí pensa assim, por que eu não coloco aí uma câmera, um sensor aí para tentar medir alguma coisa, para tentar interagir com a criança? E aí, então, você começa a trabalhar num projeto assim, legado. Você já tem lá aquele projeto, e aí, a partir daí, você começa a agregar sensores em algo que já está criado, que já está disponível. Então, muitas vezes as empresas elas não pensam em segurança desde o princípio, desde da configuração do equipamento em si, né? No caso aqui, os brinquedos. Então, esse brinquedo, né, esse ursinho fofo, ele assim, interagia com a criança, né? A criança ela mandava mensagens para o bicho de pelúcia, e essas mensagens elas estavam armazenadas em um servidor que tinha algumas brechas de segurança. Então, eles conseguiram acessar esse servidor, e aí as vozes das crianças elas ficaram expostas. Então, as principais vulnerabilidades, né? Então, como eu falei, o projeto nem sempre ele leva em conta a segurança. Às vezes você cria lá o projeto, vou dar um exemplo de um dos meus brinquedos, por exemplo, que ele já vem com uma política de atualização inexistente. O brinquedo, ele tá no mercado, ele ainda, se você consegue comprar o brinquedo é um brinquedo caro, mas ele não tem uma política de atualização. Então, a falta de proteção de dados e a autenticação falha ou inexistente. Outro exemplo aí, bonecas. Essa boneca, assim, é um caso interessante, que é a Kyla. Ela também, assim, ela analisava a voz e as interações das crianças, gravava preferências das crianças, como assim, ela foi considerada assim uma boneca espiã. Tanto que essa boneca em si, ela foi banida da Alemanha. Então, o governo alemão falou para os pais, olha, assim, por favor, destruam essas bonecas, né? Porque você está expondo os dados das suas crianças, né? Utilizando esse brinquedo. E a Barbie também. A Mattel, ela tem uma gama de brinquedos, e assim, eu nunca gostei de Barbie, primeiro porque uma vez, assim, uma das bonecas mais... Uma vez que ela é uma das bonecas mais acessíveis, assim, mais conhecidas no mundo, a Mattel uma vez criou uma boneca que, ao invés de incentivar as crianças a estudarem matemática, falava que matemática era difícil. Então, assim, eu já tenho um certo receio com a Mattel. E aí, no caso dessa boneca em específico, que ela era conectada à internet, as crianças conversam, interagem com a boneca, e ela fica salvando preferências, salvando tudo no servidor da Mattel. Tá? Essas notícias, assim, são em torno de 2018, de 2018 para trás, tá? E, assim, alguns desses brinquedos, eles não estão mais no mercado, e alguns desses brinquedos, eles soltaram algumas atualizações, depois de fazerem, né, o levantamento e mostrarem as vulnerabilidades presentes neles. E aí, assim, você também tem tablets, e aí, assim, uma grande preocupação, assim, do tablet, né, como, apesar, assim, de ser uma ferramenta em que você
prima para o ensino, para aprendizagem da criança, né? Você conecta ele e assim, eles tiveram uma brecha, uma vulnerabilidade em que 5 milhões de usuários eles tiveram as contas, né, comprometidas, vazamento assim das informações pessoais dessas crianças. Tá? E aí a gente também tem o BB-8. Aqui o grande problema é na questão assim, da atualização. Na atualização dele, o firmware ele não utiliza um servidor HTTPS para fazer a atualização, mas isso aqui, como ele não gera informações sensíveis, ele não grava informações sensíveis, o máximo que vai acontecer é alguém conseguir roubar o seu BB-8 aí assim, se você estiver passeando com ele na rua. Tá? Aí aqui eu vou mostrar, esse aqui já é um brinquedo assim da minha lista de brinquedos, tá? Esse aí foi um dos primeiros brinquedos estilo assim, smart que eu comprei. Esse brinquedo é um carrinho BWI. Ele ainda é vendido na internet, mas a empresa ela não tem suporte à atualização do software. Então, ele não tem mais software para iOS. E se você quiser instalar ele no Android, você tem que fazer uma mágica para fazer a instalação dele no Android. E assim, uma das grandes preocupações que eu tenho com esses brinquedos conectados é principalmente com relação à câmera. Se vocês estão vendo aí a minha direita, né, a minha foto, sim, essa é uma foto que eu tirei com ele. É uma câmera VGA, mas é uma câmera VGA com uma qualidade muito boa. Então, quando ele sobe a rede, ele sobe uma rede, assim, ele usa o Wi-Fi, né, para funcionar. Aí essa rede, o nome da rede você não consegue alterar. Ela é uma rede insegura, você não consegue colocar senha nessa rede. Se você utilizar um analisador de protocolo, se você utilizar um Wireshark da vida para poder conectar nele, você vai ver que ele gera como se fosse ele sobe um serviço web, onde ele armazena as imagens. Então, antes de gerar as imagens para o seu dispositivo, né, no aplicativo, antes de você ver no aplicativo, ele gera dentro de um servidor próprio, né? Ele sobe um servidor com ele. E, sim, não está sendo atualizado, então tem uma série aí de pontos negativos. Sim, o ponto positivo é que você pode utilizar ele no parque, né, que é um ambiente aberto. Se em casa é meio complicado. O diferencial desses brinquedos também é que a bateria não é um forte desses brinquedos, né? Desses carrinhos, drones, normalmente a bateria ela tem uma duração limitada, aí tem 20 minutos. Então, se por acaso você esqueceu o seu carrinho conectado, ligado, né? Alguém conectar ele, no máximo vai ter 20 minutos aí, sim, dependendo assim, se ele estiver conectado logo em seguida, né? Vai ter 20 minutos aí de visita guiada à sua casa. Aí o drone, o Tello, assim, é um outro brinquedo também que é bastante conhecido. Esse também é um dos meus brinquedos. Ele é feito por uma empresa, mas que utiliza a tecnologia da DJI e da Intel. Ele foi criado para ser um brinquedo acessível, que fosse um brinquedo assim em que, inclusive, você consegue programar o dispositivo utilizando o Scratch. Você consegue você tem uma autonomia para poder fazer com que o drone ele se movimente, ele faça piruetas, você consegue controlar o seu drone utilizando aí o Scratch. Mas vamos lá, sim, problemas do Tello. Quando você também vai gerar, nesse caso aqui, você consegue alterar o SSID da rede. Mas uma coisa interessante é que se por acaso você derrubar ele no parque, mesmo que você tivesse configurado senha nele, se você apertar o botão por 5 segundos, ele já zera todas as configurações que você fez e coloca as configurações padrão. Né? A imagem dele também é uma imagem, no caso aqui já é uma imagem em alta resolução, essa imagem também é uma imagem real. Né? E está tendo uma grande
um grande estudo ao redor dos drones, principalmente dos drones da DJI, porque já viram que assim, tem uma série de vulnerabilidades em que você consegue controlar e transmitir e capturar, né, as imagens, os vídeos, e isso é um grande risco, porque a qualidade dessas imagens ela são qualidades muito boas. Então tem um grupo de estudos que é focado somente... Opa, a Alexa falando. Então, assim, é uma vertente, assim, você estudar sobre a questão, assim, dessas conexões desses dispositivos. Principalmente porque você consegue, né, acessar assim, locais de difícil acesso, utilizando esses dispositivos, né? Então, assim, falei vários problemas, né? Então, mas o crescimento e a utilização da tecnologia, ele é inevitável, mas o sofrimento, ele pode ser opcional, né? A partir do momento que você desenvolve, assim, um pensamento crítico em relação à utilização desses dispositivos, você consegue mudar muita coisa. Padrão mínimo de segurança para qualquer tipo de dispositivo de internet das coisas, ou até mesmo os brinquedos. Verificar se eles têm atualização de segurança, se utiliza ou implementa algum tipo de criptografia, e essa criptografia não seja uma criptografia frágil. Se a empresa ela tem o gerenciamento de vulnerabilidade, como essa empresa trata a privacidade e se você consegue colocar uma senha forte nele. Tem alguns dispositivos, por exemplo, que permitem que você implemente senhas, mas quando você vai colocar a senha, você não pode colocar, por exemplo, caracteres especiais. Você só coloca números ou você só coloca letras. Então, assim, para mim não é implementação de senha, né? Mas aí a solução, ela não é só assim, a conscientização do usuário é um ponto, aí você tem que levar em consideração toda uma estrutura. Então, o desenvolvedor, os administradores da rede, do fabricante, eles têm que trabalhar em conjunto para que você consiga minimizar pontos de falha, fazer com que, se aconteça algum tipo de falha, como é que a empresa ela vai tratar esse vazamento de informação. E uma área importante é a questão acadêmica, porque a partir do momento em que a academia ela também está envolvida, você consegue verificar falhas, você consegue reportar isso aí também mais fácil, né? Lembrando que esse ano a LGPD ela passou a valer, e ela tem um artigo que trata justamente sobre a privacidade dos dados das crianças, e que, inclusive, os pais eles têm que dar uma autorização explícita para a utilização dos dados, para a coleta de dados desses dispositivos. A empresa ela deve falar, né, o que está sendo coletado e para que está sendo coletado, como essas informações elas estão sendo tratadas, e eles só podem capturar dados sensíveis e utilizar esses dados sensíveis se for algo que diz respeito à segurança da criança, mas esses dados eles não podem ser armazenados, eles só são utilizados naquele momento. Então, a gente tem que desconfiar, né, se o brinquedo está enviando dados para a internet, se você não consegue controlar a ação do brinquedo, se você não consegue ativar e desativar recurso, principalmente se ele tem câmera e se ele tem microfone, se pede muita informação pessoal, né? E se as configurações elas são simples demais, se você só liga o brinquedo e pronto, já posso brincar, né? E aí temos as brincadeiras open source, né? Tem o Marscat, por exemplo, que ele é um gato biônico, que é tido como um robô doméstico, open source. Ele utiliza Raspberry Pi e tem uma série de sensores que... Aí ele é um gato que ele tem inteligência artificial. Então, cada gato que você compra, no caso do Marscat, ele é um gato único, porque ele vai aprendendo e interagindo com as interações humanas, e aí você consegue, assim, personalizar o seu toy, né? Assim, o seu pet toy. Então, para aqueles que não têm, assim, querem ter um bicho de estimação, mas não conseguem ter um bicho de estimação real em casa, você pode utilizar ele, sim, pode comprar ele, né? Porque, assim, uma coisa é você ter um cachorro. O cachorro, ele requer uma série de atenções. Agora, o gato, assim, no caso do gato biônico, se você cansasse, você pode desligar. No caso do cachorro de verdade, você não pode fazer isso, né? Outra brincadeira open source seria aí o Otto. O Otto é um robozinho bípede, né, um humanoide,
E ele também, você consegue, ele vem num kit, e aí a criança, o adolescente, ele monta ele do zero. Então, isso também é bem legal. E aí você consegue personalizar com os sensores que você quer acrescentar no dispositivo. Por exemplo, eu quero colocar câmera. E assim, isso fica a seu critério, não vem do fabricante, né? E aí as peças, elas são impressas numa impressora 3D. Você consegue programar ele utilizando vários tipos de linguagem disponíveis no mercado, inclusive Scratch, você consegue fazer essa programação em blocos. E aí ele utiliza Bluetooth, você pode colocar um sensor de Bluetooth, você consegue personalizar também o seu brinquedo, né? No caso aí, o seu robozinho. Então, ao invés de utilizar aquelas ferramentas proprietárias que já tem que tá lá aqueles brinquedos proprietários que estão naquela caixa em que você não sabe o que está acontecendo, vamos utilizar brinquedos open source, né? Ou vocês podem também criar, né, utilizando os próprios sensores de vocês, assim, os próprios Arduinos da vida, né, e construir o próprio brinquedo. Esses aí são alguns robôs que os meninos eles desenvolveram lá no Metabotics, né, no meu laboratório de robótica lá em Lusiane. Agora, uma coisa assim meio assustadora, eu não sei se vocês já viram o Shodan, mas o Shodan assim, é uma ferramenta incrível que assim, eu comprei a assinatura algum tempo atrás, numa Black Friday, e que me permite assim, uma série de pesquisas. Né? Então, ele é um mecanismo de busca de dispositivos de internet das coisas que estão conectados. Grande parte, eles estão conectados e estão vulneráveis. Né? Que alguns exemplos de coisas assustadoras que eu vi, né, nessa minha pesquisa. Eu utilizei esse filtro aí, port 554, que é um protocolo de streaming, de real-time streaming. Você consegue ver, aí você consegue ver um screenshot dessas câmeras que estão utilizando essa porta, tá? E aí, assim, né, na minha busca por câmeras, eu consegui detectar, né, 7.369 câmeras ligadas naquele momento em que eu fiz a captura, fiz a busca, né? E aí eu consegui achar essa câmera IPCAM e essa H alguma coisa, DVR, esse sistema aí de monitoramento. E o que mais assusta? Isso aqui é essa da IPCAM. Isso aqui é uma sala, sei lá, a sala em algum lugar. Né? E aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa câmera é uma câmera de uma câmera de uma universidade. Eu omiti a universidade por questões pessoais aqui, por questões assim, de privacidade, né? Mas essa câmera aqui, olha onde ela indica. Ela indica que ela está sendo transmitida da pediatria. Olha assim, que absurdo, né? E aí essa outra câmera, ela já é uma câmera que, por exemplo, ela está mostrando um berço. Muitos pais utilizam câmeras, né, monitoramento de câmera, babás eletrônicas, né, para ficar monitorando as crianças enquanto elas estão dormindo. E aí, assim, você tem essa câmera aí na internet. Tá? Então, monitoramento de bebês. A IPCAM, ela é aquela câmera, né, do berço também é uma IPCAM. E a IPCAM, ela é uma empresa que desenvolve serviços, né, para monitoramento de bebês. Tá? Então, sim, outras dicas de segurança, né? A Mozilla ela tem um portal chamado Privacidade Não Incluída, onde você consegue visualizar uma infinidade de dispositivos, tanto de internet das coisas como brinquedos e até mesmo games, onde você consegue verificar se aquele dispositivo ele tem ou não requisitos mínimos de segurança. E aí, a partir desse momento, você decide se você vai querer comprar esse dispositivo ou não. Então, é uma iniciativa bem interessante aí da Mozilla. Tá? Além disso, tem também esse guia da Electronic Frontier Foundation, que é um guia de autodefesa, né, para vigilância, com dicas, ferramentas e tutoriais, a maioria, assim, tudo voltado, né, para a segurança nas comunicações online, mas que também dá para você utilizar, né, aplicar essas tecnologias dentro dos brinquedos, né.
Tipo assim, como você configura a rede, como você faz atualizações de segurança e por aí vai. Tá? E aí eu acho que, por enquanto, é isso. Se vocês tiverem perguntas, eu tô aqui, acho que eu consegui terminar com um tempinho para perguntas. Ah, obrigada, Adriano. Realmente, assim, é um tema que está crescendo bastante, tanto que, assim, eles criaram esse termo, né, de IOTOS, justamente, é uma nomenclatura até recente, porque, principalmente agora com a pandemia, né, o pessoal assim pensa, olha, vou dar brinquedos conectados, brinquedos inteligentes para as crianças e assim, às vezes você não para pensar, né, no risco que você tá desenvolvendo assim para o seu filho, né, para sua criança. E a partir do assim, eu comecei a ter essa preocupação maior a partir do momento em que eu tive contato maior com crianças, né? Assim, eu sou tia, e aí a partir do momento em que eu virei tia, sempre quando eu vou comprar algum dispositivo, algum brinquedo, sempre tento verificar, né, se esse brinquedo ele não vai fazer mais mal do que bem para a criança, né? Porque assim, a criança ela ainda está em fase de crescimento, em fase de adaptação, né? Então, nesse momento, você tem que fazer, assim, os pais, eles têm que se conscientizar, porque a criança, ela não tem ainda esse conhecimento, eles não conseguem, né, ter essa visão. Então, cabe a nós, né, os responsáveis, tentar fazer essa conscientização e não deixar as nossas crianças expostas no mundo, né? Ah, sim. Eu vi assim nas pesquisas que esses brinquedos, grande parte desses brinquedos que são brinquedos open source, eles já têm essa cultura de privacidade dentro da mente, né? Você já tem uma preocupação desde o início do protótipo do brinquedo. Agora, a maioria das bonecas, você tem algum nível de privacidade. A Mattel, por exemplo, ela começou a implementar políticas de segurança mais eficazes, né, com relação à informação, né, desses brinquedos, principalmente por causa das novas leis de privacidade, né? Então, a LGPD, GDPR, COPA, então tudo isso veio justamente para forçar que os fabricantes eles comecem realmente a ter uma preocupação para esses usuários. Porque aí essa cultura ela tem que vir de início, né? Ela não pode ser feita no meio do caminho. Então, você já tem que pensar no seu produto na parte de segurança desde o início, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Então, a gente tem que lembrar que, assim, os brinquedos inteligentes, os brinquedos conectados, eles são mágicos, mas eles também podem ser perigosos, né? Então, acho que é isso. Então, obrigada por estarem aqui assistindo, por terem interagido, né? E nos vemos aí nos próximos eventos, espero que de forma presencial. Então, obrigada.